Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, Rafael Silva pode estar voltando para o Vasco no ano de 2022. O atacante hoje, pela parte da tarde, se posicionou de vez, mandou recado para o Jorge Salgado e também para o torcedor vascaíno, deixando bem claro a sua vontade de vestir novamente a camisa do Vasco no ano que vem. A gente vai falar sobre isso, trazer todas as novidades envolvendo um possível retorno do jogador para o Vasco da Gama e, é claro, também trazer as últimas novidades envolvendo a reformulação no departamento de futebol. Temos notícias envolvendo Anderson Barros, o diretor executivo bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, voltou a ter força, é a prioridade da diretoria e, mesmo sendo um nome forte no Palmeiras para 2022, pode estar fechando com o Vasco e surpreendendo o torcedor. A gente vai falar sobre isso, trazer também muitas outras novidades envolvendo Germancano, chegada, saída de jogadores, muitas notícias importantes para você. Então, é claro, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal do Gigante, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Aqui embaixo também ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você acha desse retorno do Rafael Silva ao Vasco da Gama. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco e iniciar o vídeo de hoje falando sobre essa reformulação no departamento de futebol do Vasco da Gama, né? O Zé Ricardo, que tem a tendência, tem a previsão de chegar no Rio de Janeiro nessa próxima quarta-feira, sem ser amanhã, na da semana que vem, é a expectativa da diretoria que ele desembarque aqui no Rio de Janeiro, e que está atualmente no Catar, treinou um clube por lá, ficou poucas partidas à frente e logo em seguida já foi dispensado. E a expectativa é que semana que vem ele já chegue, sente com a atual diretoria, muito provavelmente também com Carlos Brasil, que será o novo diretor administrativo, né, do Vasco, e também com o próprio Fernando Praz, e junto eles já comecem a trabalhar pensando no Vasco no ano de 2022. A previsão, inclusive, é para que no dia 3 de janeiro o Zé Ricardo, já com seu novo elenco, se represente no CT Moacir Barbosa, visando a estreia no Campeonato Carioca, que será dia 23 contra a equipe do Volta Redonda. E com relação aí à chegada do novo treinador, muito tem se falado com relação a reforços, apesar da distância, sim. O Zé Ricardo vem trabalhando com a atual diretoria para reforçar o elenco, buscar contratações, colocar nomes na mesa para ser os reforços do Vasco para o ano que vem. Porém, a prioridade atualmente não é contratação, mas é dispensa, é limpar atualmente o elenco que está sendo o do Vasco da Gama. Inclusive, a gente nesses últimos dias já viu várias dispensas vindo do atual elenco do Gigante da Colina, e todas deixando bem claro diretrizes, né? Todas as demissões, todas as rescisões vêm sendo tomadas em conjunto com o Zé Ricardo. Todas as dispensas contaram aí com o aval do treinador. E com relação aos reforços, o Zé Ricardo já vem mapeando aí as posições carentes do atual elenco e já indicou, inclusive, alguns jogadores para a atual diretoria. No entanto, a busca, e muito provavelmente, é claro, a gente pode ter chegado assim nos próximos dias de reforços, mas definitivamente os reforços só irão aparecer, a reformulação só começará a ser montada após a chegada do novo diretor executivo, nome esse que pode ser do Anderson Barros, e a gente vai falar já já. Mas a reformulação já começou, está sendo liderada pelo Zé Ricardo. Com relação à comissão, vai chegar uma nova comissão técnica, né? Com a chegada do novo treinador. É claro, o treinador será o próprio Zé Ricardo, ao lado dele teremos o Kleber dos Santos e o Sandro Gomes sendo os seus auxiliares. Abaixo teremos também o auxiliar de preparador de goleiros José Alberto Quitete, e o Daniel Crisel será o preparador de goleiros, esse que já estava trabalhando no Vasco na temporada de 2021. Deixando bem claro que o Fábio Eiras, que será auxiliar do Zé Ricardo na próxima temporada, estava no Flamengo, né? Ele era analista de desempenho no Flamengo durante vários anos, inclusive trabalhou no Flamengo nessa temporada. E o outro, que é o Sandro Gomes, aliás, o Sandro Gomes, né, que vai ser o auxiliar e era do Flamengo, e o Fábio Eiras aliás, o coordenador de núcleo de saúde e performance do Botafogo, mas poderá estar saindo e chegando para o Vasco para essa próxima temporada para se tornar o preparador físico. Então o Vasco já está montando a sua comissão e muito em breve teremos as definições relacionadas a toda a pasta de futebol.
Inclusive temos novidades relacionadas a dois nomes do Zé Ricardo, né? Leandro Castan e Léo Matos. Muitos jogadores estão sendo dispensados, mas o Zé Ricardo deverá nos próximos dias definir a situação do zagueiro e do lateral direito. Dois jogadores que também estão em débito com a torcida vascaína. Infelizmente não fizeram uma boa temporada, né, em 2021 e estavam esperando aí o aval do treinador para saber se permanecerão ou sairão do Vasco. Lembrando que amanhã deveremos ter uma reunião do Leandro Castan com os dirigentes do Vasco amanhã, né, nessa quarta-feira, para definir o futuro do zagueiro e capitão do Vasco da Gama. Mas seguindo, né, rapaziada, falando agora sobre Carlos Brasil. Carlos Brasil que estava no Corinthians, né? Ele passou aí de agosto a outubro, até, aliás, novembro, né? Final de novembro, sendo um profissional do Corinthians. Ele chegou em junho, ao invés de agosto, ali para fechar com o Clube Paulista. Ele que saiu do Vasco, era gerente das categorias de base do Vasco da Gama, porém devido ao alto valor que ele ia receber salarial, ele preferiu fechar com o Corinthians no meio da temporada. Porém hoje ele se reuniu com o presidente do Willy Monteiro Alves, o diretor Osvaldo Neto e o conselheiro Jacinto Antônio Ribeiro do Corinthians para definir a sua saída. O Corinthians inclusive já está buscando um substituto para o cargo de gerente das categorias de base. Os nomes mais fortes por lá, né, é o do André Figueiredo, ex-Atlético Mineiro, que atualmente é o coordenador técnico do Ceará, e o André Mazuco, executivo do time profissional do Santos nesta temporada, que também já trabalhou sendo diretor executivo do Vasco na gestão Alexandre Campilo. Ele deve fechar nos próximos dias aí com o Vasco da Gama, inclusive hoje ou amanhã já poderemos ter esse desfecho positivo. O anúncio oficial ainda não foi feito, pois o Carlos Brasil está ainda resolvendo algumas pendências, as últimas pendências burocráticas aí para anunciar oficialmente a saída, o desligamento oficial do Corinthians e ser aí o novo diretor administrativo do Vasco, né? Essa será a função dele. A ideia da diretoria é que o Carlos Brasil chegue para a pasta de futebol do Vasco e ajude na estruturação, né, do departamento de futebol, na montagem do elenco e coordenação também do elenco profissional e faça um trabalho de transição entre as categorias de base e o futebol profissional, já que o mesmo tem grande trabalho feito e realizado nesses últimos 3 anos na base do Vasco da Gama. É um excelente profissional e tenho certeza que vai ajudar demais o Vasco nessas próximas temporadas. Outro cotado também para chegar ao lado do Carlos Brasil é o Fernando Praz. Atualmente o ex-jogador, né, ex-profissional, está na Europa e deverá chegar nos próximos dias. E ao lado do Fernando Praz a gente tem que ter um diretor executivo. Anderson Barros era o nome mais forte, estava sendo esperado apenas o desligamento dele por parte, né, do Palmeiras para fechar com o Vasco, porém após grande elogio por parte do Abel Ferreira, após a conquista do Bida Libertadores, a situação ficou muito favorável a uma permanência do Anderson Barros no Palmeiras. Lembrando que houve uma mudança de gestão e a Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, queria a saída, a não renovação, né? O contrato do Anderson Barros se encerra no final desse ano e a Leila Pereira não iria renovar. Porém, depois dos elogios feitos pelo Abel, a Leila mudou a opinião e iria renovar o contrato do Anderson Barros. Porém, ele ainda está na corda bamba. Qualquer erro, qualquer problema que aconteça no ano de 2022, o Anderson Barros irá sair, pois não é prioridade da Leila Pereira a permanência dele no cargo. Então, devido a isso, o mesmo está com medo. Ele está no lugar onde, apesar de ter o apoio do treinador e da comissão, ele não tem o apoio do presidente, que no caso é a Leila Pereira, da presidente, né? Se é assim que eu posso falar. Então, devido a isso, ele ainda está nesse meio termo. Ou permanece no lugar que qualquer erro, qualquer falha que ele der vai acabar culminando na sua saída, ou ele vai para o Vasco, um lugar onde ele vai ter confiança, vai ter autoridade, vai ter realmente um grande ali grupo do lado dele o apoiando e vai poder trabalhar da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, sendo praticamente o dono do futebol do Vasco da Gama. O próprio ainda está nesse meio termo, mas ele é sim a prioridade do Vasco para o ano que vem e a instabilidade que ele está atualmente no Palmeiras pode facilitar a sua chegada no Gigante da Colina para 2022. A gente deve ter novidade nos próximos dias, mas o nome dele voltou a ganhar força nos bastidores de São Januário. Um grande executivo, seria uma ótima contratação do Vasco para o ano que vem. Seria um dos melhores reforços no âmbito do departamento de futebol do Gigante da Colina. E antes de a gente entrar rapidamente no assunto Rafael Silva, eu quero falar sobre Germancano. Ontem foi oficialmente ele desligado do clube, né? Não faz mais parte dos planos da atual diretoria para 2022. E hoje tivemos a notícia que Goiás, Fortaleza e Fluminense se interessaram pela contratação. O Goiás já saiu das negociações. Segundo notícias, o atleta teria pedido R$600 mil mensais e o Goiás, é claro, não tem condições de pagar, então já está fora dos planos, as negociações não andaram.
Com relação ao Fluminense, fator que influencia positivamente é que o atleta já está no Rio de Janeiro. Isso poderia facilitar, inclusive, num desfecho positivo para o Fluminense com o jogador. Porém, as altas pedidas, o Fluminense também está de olho no Gilberto do Bahia, podem fazer com que o Cano não feche com o tricolor das Laranjeiras para a próxima temporada. Dificilmente será acontecer. O time que realmente chega mais perto de uma definição positiva é o Fortaleza, o Leão do PC. Jogará pela primeira vez na sua história a Libertadores, fará sim um orçamento maior e o Germancano poderá chegar para ser o 9, o centroavante titular do Fortaleza nessa primeira competição internacional. Fortaleza recentemente, volto a repetir, garantiu, essa vaga para a Libertadores e segundo as notícias do jornalista Lúcio Silveira, disse que o Germancano enxergou com bons olhos a oferta do time nordestino. Ao que tudo indica, o negócio poderá se concretizar de maneira instantânea. Nas próximas horas, nos próximos dias, poderemos ter uma definição do Germancano a uma possível chegada ao Fortaleza, já que inclusive o clube, no caso o Leão do PC, já acertou praticamente as luvas e os salários do jogador. Vamos esperar, as definições devem acontecer nos próximos dias, mas o certo é, Germancano não permanecerá no Vasco da Gama. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Rafael Silva. O Rafael Silva, um ex-conhecido, grande conhecido da torcida vascaína, e hoje ele deu uma entrevista ao portal de notícias vascaíno.net, deixando bem claro aí sobre esse, Universo Vasco, perdão, deixando bem claro o desejo que ele tem de retornar ao Vasco na próxima temporada. Durante a entrevista ele falou que salário não seria um problema, ele sabe muito bem da situação financeira do clube, então o valor salarial que seria implementado para ele para o ano que vem não seria um impedimento para ele vestir a camisa do Vasco. Falou também que está disponível para voltar, porém não depende somente dele, se dependesse ele já estaria no clube, depende também do presidente Jorge Salgado. E eu separei aqui 4 perguntas feitas a ele e as respostas que ele deu referente a esse retorno ao Vasco da Gama. Primeiramente, foi perguntado com quem ele gostaria de formar uma dupla de ataque. Ele respondeu da seguinte maneira: hoje meu desejo é ajudar o clube, independente de quem esteja lá. Penso que no momento temos que unir força e viver o Vasco como nunca, pois esse ano o Vasco precisa subir. Sim ou sim? A próxima pergunta foi da seguinte maneira: o estilo atual que o Vasco implementou de contrato de produtividade, se isso também seria um empecilho para ele fechar com o Vasco. Ele deixou bem claro: sim, eu aceitaria, até porque sei como é o Vasco, como se deve agir dentro de campo, confio no meu trabalho e não tem problema nenhum fazer um contrato de produtividade. A próxima pergunta foi com relação a se o Jorge Salgado chegasse hoje para ele e perguntasse e colocasse um contrato em mãos para ele assinar, o que ele diria ao presidente do Vasco. Ele respondeu da seguinte maneira: se o presidente me ligar, pode ter certeza que não terá empecilho que possa impedir minha volta. Não tem empresário e tem uma cláusula no meu contrato que permite sair livre, sem custos, agora em dezembro. Só basta o presidente me ligar. Alô, presidente, me liga. E para finalizar, aí a última pergunta foi sobre a torcida vascaína, mesmo como tá aparecendo aí para vocês. Disse que a torcida do Vasco é coisa de outro mundo, a maneira que a torcida abraça o clube é inacreditável e jogar em São Januário lotado é um sonho. Inclusive ele mandou um recado no final da entrevista pro torcedor vascaíno, dizendo o seguinte: torcida vascaína, muito obrigado pelo carinho e reconhecimento do meu trabalho. Saiba que estou cheio de tesão para voltar a vestir a camisa e jogar pelo Vasco novamente. Raça e vontade não irão faltar. Saibam que todos vocês moram no meu coração e sempre vou estar na torcida pelo nosso clube. Um grande abraço a todos. Rafael Silva, então, deixando bem claro o seu desejo de voltar a vestir a camisa do Vasco no ano que vem, deixando bem claro que atualmente, pelo que vem passando para nós, não há nada entre as duas partes, Vasco e atleta, mas é um desejo sim de jogador voltar e ajudar o Vasco no acesso à primeira divisão. Ele atualmente joga na primeira divisão da Indonésia, é um dos principais jogadores da equipe, é responsável por 1/3 dos gols, feitos pelo time, que é o Maduro United FC, no campeonato da Indonésia. O time fez 18 gols e o Rafael Silva sozinho fez 6, ou seja, 1/3 dos gols foram feitos pelo Rafael Silva. É o destaque da equipe, é o grande craque, mas é claro, o campeonato da Indonésia não pode ser motivo, base, fundamento para nada. Tem que ver como ele iria se habilitar, se modificar aqui para o futebol brasileiro. Um atleta que já não tem o mesmo fôlego, o mesmo pique que tinha naquela época que fez sucesso no Vasco, mas é claro, é um jogador que está com vantagem, está com desejo, quer voltar ao Vasco. Isso já conta demais e é essencial para o torcedor saber que dentro de campo tem um torcedor igual a ele, que no caso seria o Rafael Silva. Vamos esperar, mas eu quero saber a sua opinião sobre o que você acha desse possível retorno do Rafael Silva. Concorda? Discorda? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas e aí? Será que cabe? Vamos que vamos ver, Agora já deixou bem claro que quer voltar. Depende do
técnico Zé Ricardo, que já trabalhou com ele inclusive no Vasco, e a diretoria para fechar alguma negociação. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva no canal, a sua inscrição é de fato importantíssima para o nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu comentário aqui embaixo sobre o que você vem achando dessa reformulação do departamento de futebol do Vasco, que demora demais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.